estamos aqui com mais um Café com Paixão. Muito obrigada por você que está entrando, para você que vai entrar daqui a pouquinho. Hoje o nosso assunto, como de todas as semanas, é um assunto muito pertinente, é um assunto que vai fazer total diferença para você, que é o network. Quais as mesas você tem sentado? Isso traz uma reflexão muito bacana, porque quando a gente fala em quais mesas nós estamos sentando, isso faz total diferença no resultado dos nossos negócios. Então, a gente já vai começar. Hoje nós temos uma convidada super especial, a Marcele Oliveira. Esse assunto que é muito pertinente, né, Marcele? Sobre network. Antes da gente iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é a Marcele. Quem é a Marcele no mundo dos negócios, na vida pessoal? Conta um pouquinho aí pra gente, faz um overview aí. Há 16, 17 anos atrás, abri minha primeira empresa e aí, poucos anos depois, eu larguei o direito, em definitivo, e me dediquei ao empreendedorismo, que é uma paixão mesmo. Eu acho que estava lá já. E comecei a empreender. Eu comecei numa cidadezinha muito pequena, que é Matias Barbosa. Eu montei uma clínica médico-odontológica 17 anos atrás. Esse negócio cresceu muito, impulsionado pela necessidade de crescer, porque a minha vontade de crescer sempre vinha antes da condição de crescer, e eu ia fazendo, arriscando, enfim. E em algum momento em que eu já estava em Matias, numa posição muito legal, eu acabei inventando, construindo uma sede que minou com toda a minha estratégia, né? Porque foi um projeto não calculado, e eu acabei tendo que sair de Matias, né? Então, eu digo que essa foi a linha, assim, de ampliar esses horizontes. Meu horizonte era muito Matias Barbosa. Apesar de eu ter saído para estudar, eu imediatamente voltei depois de formada e até então meu horizonte era esse. E aí a dificuldade, a necessidade me impulsionou, me fez sair, eu tive que ir para Juiz de Fora, montei um MVP, um piloto do que eu tinha em Matias, e esse negócio trouxe um resultado muito legal. E a gente virou uma franqueadora com esse primeiro negócio. E a partir daí, eu acho que muito até pelo networking, pelo que a BF, né, que é a Associação Brasileira de Franchising, me trouxe, pelos relacionamentos, a coisa acabou crescendo e principalmente se multiplicando. Assim, hoje eu tenho 11 operações, né, algumas delas no Brasil, algumas fora. E é isso, assim, mais do que nunca empreender é, para mim, estilo de vida, assim mesmo. Muito bacana, Marcele. Rafael, bom dia. Guilherme está falando que está em Sete Lagoas. Gente, deixa aqui, se você tem alguma dúvida sobre network ou como que o network mudou as suas relações. Conta pra gente aqui nos comentários que a gente também vai falar sobre isso. Mas quando você traz, Marcele, o quanto que você expandiu, né? Você saiu da zona de conforto, você saiu de uma visão onde você conseguia enxergar para uma visão muito mais ampla daquilo que era o inesperado. E você foi corajosa, foi inovadora. E isso tomou um rumo que com certeza, no decorrer do caminho, você deve ter encontrado algumas limitações, alguns bloqueios, algumas dificuldades. E a gente vê que muitas pessoas desistem no decorrer do caminho porque não querem ou sair da zona de conforto ou não querem visualizar algo muito maior com medo dos desafios que vão encontrar no decorrer do caminho. E aí eu queria que você trouxesse para a gente como que o network ajudou nessa visão de você sair de onde você estava, de tomar novos rumos, de sair do posicionamento e entender que você tinha algo muito maior, contribuiu para o seu sucesso profissional. Fala para a gente um pouquinho. Bom, Cíntia, com relação às dificuldades, eu tenho um lema, né? Essa certeza eu estava respondendo um questionário da Dove de um trabalho que eu vou fazer. Eles perguntaram: o que te trouxe até aqui? Bom, eu tenho um lema que é coragem e movimento. Assim, sem dúvida que o que me trouxe até aqui foi coragem e movimento, porque faz parte do jogo. Não é porque para mim foi pesado, porque para mim foi difícil, é porque é para todo mundo. Na minha opinião, faz parte, sabe? Meio que são as provinhas que a gente tem que ir passando mesmo para dizer: tô pronta, eu dou conta. Eu acho que isso faz parte da vida, né? Então, hoje, para ser muito sincera, eu costumo celebrar dificuldades ao invés de lamentá-las, porque todas elas me impulsionam, me levam para um outro lugar, sabe? E, em geral, melhor. Isso também tem muito a ver com a confiança que eu tenho na vida, no meu plantio, na minha colheita. Mas dificuldade, para mim, faz parte do jogo. Quando eu estou há muito tempo sem ver uma, eu até procuro. Porque eu falo: não, peraí que eu estou acomodada. É bem assim. E o network, lá atrás, né, lá quando eu comecei, eu não tinha a ideia, né, do que era o network, mesmo estando construindo algo 100% embasado. Meu pilar de sustentação em todos os meus negócios se chama relacionamentos, né? Então, assim, todos. Hoje, o meu principal negócio é um clube de vantagem. Em Juiz de Fora, ele tem uma característica específica, que é o seu clube, ele é voltado para o B2C, mas no Brasil e no mundo, esse produto é vendido para outras empresas, para que elas também tenham o seu clube. E esse clube é uma rede com mais de 50 mil estabelecimentos credenciados.
Só que não foi assim desde o início, né? Isso começou lá atrás, eram 10, 20, 100. E quando eu olho para isso hoje, eu falo, meu Deus, esse negócio é relacionamento, né? É um negócio constituído em relacionamento. Ainda assim, naquela época eu não sabia, assim, eu não tinha tanta clareza do poder de uma rede de contatos, do poder de uma rede de relacionamentos. Isso eu fui descobrindo aos poucos mesmo, entendendo, estudando, aprendendo, me familiarizando. Até porque eu também acho, Cíntia, que o empreendedorismo colaborativo, que sem dúvida para mim é o caminho, daqui por diante não tem volta, mas ele também é recente, né? A gente ainda, sei lá, talvez 1, 2 décadas atrás, o empresário era um cara solitário, ele não queria falar sobre os negócios dele, ele tinha medo da concorrência, ele estava muito na bolha dele. E eu acho que começar a furar essas bolhas trouxeram para a gente a possibilidade de entender o quanto que networking, na verdade, conexões, podem alavancar o seu negócio muito mais, inclusive, do que as nossas próprias ideias, do que o nosso próprio esforço. Então, assim, hoje, para mim, relacionamento é o principal ativo de um CPF ou de um CNPJ. Mas não foi desde sempre que eu tive essa clareza. Isso foi sendo construído. Mas eu acho que a coisa da sensibilidade para isso, eu já tinha de forma muito natural. Mas entender a importância foram alguns anos depois. E entender isso, né, Marcele, como oportunidade, como portas abertas, é fundamental. E às vezes as pessoas ainda estão na mentalidade de que você ter alguém, né, que está junto com você e que trabalha, às vezes, até no mesmo segmento, ele pode ser seu concorrente, se na verdade ele pode ser seu parceiro, se na verdade ele pode ser alguém que está à frente, que já vivenciou, que já teve algumas experiências a mais que você e que vai ser para você um impulsionador, que vai ser para você uma referência de segmento mesmo, de passos, de caminho que você precisa trilhar. Só que muitas vezes a gente não quer isso, a gente não quer se conectar porque o medo de alguém copiar o que a gente está fazendo é muito maior do que a vontade de você compartilhar, de você fazer a diferença e aprender continuamente. E a gente só aprende quando está conectado com outras pessoas. E a gente só aprende mais quando a gente ensina mais, né? O Wendel Carvalho fala que quanto mais a gente floresce na vida das pessoas, quanto mais a gente ajuda, mais a gente cresce mais quem ajuda mais. E o network é isso, quando ele é genuíno. E aí, Marcele, quando você traz que, mesmo diante das dificuldades, você não desistiu, você prosseguiu, e mesmo assim, você entendeu que quando as dificuldades não vêm, você tem alguma coisa errada. Significa que o caminho, será que ele está no caminho, a gente está no caminho certo? Será que eu não preciso refazer a rota? Não é que só vai ser difícil, mas são os desafios, são as experiências que nos faz crescer, não é isso? Exatamente, Cintia, exatamente. É isso. E você falou uma fala aí que para mim é muito interessante, é importante a gente falar. O relacionamento genuíno. Então, assim, as pessoas também acham assim, né? Eu preciso ir lá naquele evento porque aquelas pessoas... E eu preciso... Então, assim, para começar, quanto mais genuíno ele é, quanto mais desinteressado, pelo menos, né, de forma direta, eu acho que mais ele é efetivo. Entende? E eu também acho que relacionamento é troca. E eu tô sempre muito atenta a que a primeira troca seja minha, assim, a primeira ação seja minha. Então, entender como você pode conectar pessoas que precisam de coisas parecidas ou que um pode ajudar o outro dentro da sua rede, mesmo que num primeiro momento isso não, aparentemente, não te traga nada, né? As pessoas também têm um pouco de receio disso. Eu tô aqui pro meu, né? O outro... Gente, assim, a reciprocidade desse processo, ela é impressionante. Impressionante. Simplesmente acontece. Entende? Para quem acredita na vida, em Deus, no universo, entende como isso chega. Mas se você também não quer levar para esse lado, porque seu negócio é negócio, testa. Testa que você vai entender como essa reciprocidade, ela acontece de forma imediata. Muito mais do que quando você vai buscar o seu. Né? Quando você vai entender como você pode ajudar, como você pode conciliar, unir pessoas, isso, em geral, traz um resultado muito melhor para você, porque quando você está diretamente focada no seu objetivo, em como é que eu posso ganhar, como é que eu posso trazer, dúvida zero com relação a isso, sabe? Isso que você trouxe assim, extremamente uma forma das pessoas refletirem como que eu estou fazendo o meu network. Porque às vezes a gente está tão interessado na ajuda, no que o outro está fazendo. Lógico que a gente tem que ter estratégias para saber quais são as pessoas que realmente fazem sentido para o nosso negócio. Qual que é o network estratégico? Mas ele precisa ser genuíno, ele precisa ser do ganha-ganha. A gente precisa ser interessante, não só interesseiro. Porque o interesseiro, ele afasta as pessoas, porque você está ali o tempo inteiro só sugando e não tem nada para contribuir. Não quer contribuir, não se permite fazer isso. E nós temos uma identidade muito única, né? Deus nos fez único. Quem não acredita em Deus, que acredita em universo, a gente é um ser único.
Nós não somos iguais. Eu posso fazer a mesma coisa que você, Marcele, mas ainda nós vamos fazer diferentes. Nós vamos, a gente vai ter o mesmo trabalho, mas nós vamos fazer diferentes, porque nós temos essências diferentes, nós vamos trabalhar com uma identidade diferente. Eu posso pegar um conteúdo pronto de alguém que eu não vou conseguir aplicá-lo da forma que o outro aplicou. Seja melhor, seja maior ou seja menor, eu vou aplicar o conteúdo de uma forma diferente. É isso que precisa entrar na mentalidade das pessoas. É ter um mindset mais evolutivo, é ter um mindset que seja realmente entendido que acabou aquilo de sair sozinho, de querer crescer sozinho. O caminho é muito mais longo. E quem perde é a gente, né? Quando a gente não se permite isso. E dentro disso, né, dentro da experiência que você tem com o network, o quanto isso contribuiu para os seus negócios e ainda contribui, fala para a gente algumas dicas, né, alguns benefícios, como construir uma rede realmente que seja efetiva, uma rede que seja sólida, que seja sustentável para o nosso negócio. Fala um pouco. Bom, eu acho que a primeiro passo é a despretensão, né? Então, você fazer isso de forma genuína, no sentido de, eu quero me conectar, porque eu quero ampliar as minhas possibilidades e entender o que o outro, onde a gente pode se somar. Eu acho que é o primeiro olhar, assim, que vai fazer diferença. Você falou do quanto somos únicos, né? E aí eu acho que é importante, para mim também, Cíntia, justamente esse ponto, porque a gente tem uma opção de coisa parecida, a gente vai ver que na história empreendedora, uma opção de empreendedores vão ter pontos muito parecidos, mesmo cada um com a sua história, e a mesma coisa acontece na maternidade e nos relacionamentos, mas somos seres únicos. Por algum motivo, ninguém nessa terra é igual ao outro. E eu acho que essa diferença, essa unicidade é justamente o que nos faz únicos e especiais, assim. Eu acho que o nosso talento, o talento de cada um, ele tá nessa diferença. Então, é muito importante que a gente aprenda a respeitar essa diferença. Então, eu posso ter um mestre, alguém que eu queira seguir, mas eu preciso imprimir a minha forma de fazer. Eu acho que acho que para a gente se expressar no mundo verdadeiramente, a gente precisa compreender esse talento único, sabe? E olhar para o outro, sim, como um exemplo, mas colocando ali, tentando imprimir ali o que é meu. E é isso que nos diferencia, e é isso que faz com que a gente não concorra, e é isso que faz com que eu possa sentar com outros empresários e falar de negócio, falar das minhas dores, e entender que eles têm dores semelhantes, e o quanto que a gente encurta de caminho, né? O quanto que a gente encurta de caminho quando a gente pega ali uma ideia, quando a gente aprende na vida, na dificuldade, mas também quando a gente, numa roda, entende a experiência de alguém que foi muito semelhante e por aí vai. Então, na verdade, é isso, assim, o network, o relacionamento, ele traz a possibilidade de novos negócios, mas ele traz simplesmente ideias, insights, outro ângulo que você não estava enxergando e que, de repente, é a solução que você precisava. Ele traz novos negócios, porque às vezes eu estou com uma ideia aqui, mas o outro tem uma ideia ali que complementa e que a coisa fica ainda melhor. E eu, particularmente, eu sempre achei, assim, tem duas máximas. Uma é que vale muito para o networking, para o relacionamento, mas vale para a venda. Assim, eu costumo dizer que eu não sei fazer conta. E para mim, uma venda, ela tem que trazer para a mesa uma trinca de sims. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro lado, tem que ser bom para o ambiente que se beneficia disso. Eu, de fato, sou uma boa vendedora e todo mundo fala isso, mas eu não tenho dúvida de que tá aí a resposta de por que eu sou uma boa vendedora. Entende? Eu não estou vendendo para mim. Eu estou vendendo dentro desse contexto. E isso facilita muito o sim no final. Entende? Então, essa é uma das questões, assim, e eu acho que isso vale para o relacionamento, para o networking, e estar atento a isso, entender que a gente, o pedaço de um bolo muito grande, ele pode ser muito melhor e muito maior do que um bolo inteiro, porque esse bolo inteiro pode ser um cupcake, imagina. E eu posso estar falando de um bolo gigantesco, em que qualquer quadrante é muito maior e muito melhor do que um cupcake. Então, eu acho que faz sentido a gente tentar olhar por esse lado, sabe? Não é o que o outro está ganhando, sabe? Não é o que eu estou perdendo, é o que a gente vai ganhar juntos, é como a gente pode realizar isso juntos. Isso que você trouxe é uma realidade de muitos empresários, é uma realidade de muitos empreendedores ainda que estão nessa zona de conforto, que ainda não ampliaram a sua mentalidade. E o relacionamento, como você traz aí, que ele é fundamental, né? Porque quando a gente fala de relacionamento no network, a gente está falando de afinidade, a gente está falando de troca, a gente está falando... Ninguém se relaciona sozinho. Então, quando a gente pergunta quais as mesas eu estou sentando para o network ser efetivo, para que realmente a gente tenha aí, a gente venha abrir portas, esse network, ele precisa ser baseado num relacionamento sustentável. E não depende só do outro, depende de mim também. E aí, não é? O Rafael traz aí uma pergunta muito interessante. Como que a gente identifica se o nosso grupo de network, ele é um grupo de amizades, né? Ou se ele é realmente um grupo estratégico para o meu negócio?
porque muitas vezes a gente não quer desvincular e perder as amizades e, de uma certa forma, se a gente não for, não tiver estratégia, não conseguir olhar de uma maneira muito objetiva para isso, porque às vezes a gente olha com um olhar muito sentimental, eu não quero abrir mão disso, mas até onde essas relações elas estão sendo positivas para o seu negócio? Então, como identificar isso, Marcele? Aquilo que realmente é amizade e aquilo que realmente é network? Gente, eu acho que, assim, ó, eu acho que a vida é feita de relações, né? Em todos os sentidos, assim, não é só network. Então, assim, eu tenho amigas de infância que pelo menos uma vez por semana a gente se encontra, a gente vai tomar um café. E são relações que eu valorizo muito, tanto quanto o meu networking, sem dúvida. Mas são relações onde eu não falo de negócios. Ali a minha relação, a minha roupa é outra. Ali eu sou amiga, ali a gente vai falar de vida, a gente vai falar de questões pessoais. Entende? Eu tenho essas relações e elas são importantíssimas na vida. Em contrapartida, também existe um outro nível de relações, que são justamente as relações, as conexões. Claro que a gente se relaciona com pessoas, é sempre pessoas, mas os contextos mudam. Então, assim, ó, quando eu saio para trabalhar, eu preciso tomar banho e trocar de roupa. Eu preciso colocar uma roupa que me permita sair de casa para trabalhar. Quando eu chego para dormir, eu ponho um pijama e vou para a cama. As relações são a mesma coisa. Muitas vezes você vai trocar a roupa, a máscara, porque você está numa outra relação. Eu não sou empresária em casa com os meus filhos, em casa eu sou a mãe. Na minha rede de relacionamentos, eu sou a empresária. Na minha rede de relacionamentos pessoais, eu sou a amiga, a filha. Então, e eu acho que as pessoas, muitas vezes, para mim foi difícil isso. Eu falava, ai meu Deus, eu tinha que ser empresária 24 horas por dia. E isso me afastou de amigos, por exemplo, em algum momento, porque, cara, os caras não aguentavam, ninguém tá afim de ficar falando disso, o negócio deles é outro. Mas aquele momento também era importante. Então, eu acho que vale esse olhar, assim. As relações, todas elas são muito importantes. Mas no que diz respeito às relações de negócio, de relacionamento, de network, é importante que você entenda qual é o seu cenário, né? Para onde você está indo. As mesas que você senta, você consegue conversar sobre assuntos do seu negócio? Você consegue trocar ideias? Você escuta outras experiências? Se sim, provavelmente você está na mesa certa. Agora, se você não consegue nem falar, porque o assunto é outro, porque as pessoas falam de outros assuntos, certamente você está na mesa errada e talvez seja um ajuste. Você não precisa sair dessa mesa para sempre, largar meus amigos, eu não... Não, são só relações diferentes e que precisam ser tratadas, obviamente, de forma diferente. Faz parte. Não é? Acho que essa é uma dúvida muito grande, porque às vezes as pessoas confundem muito o que é o network. Às vezes eu vou para um lugar estratégico, às vezes eu estou numa rodada de negócios, às vezes eu estou numa feira, eu estou em convenções, mas eu não consigo ser estratégico, eu não consigo me encontrar. Às vezes eu entro e saio da mesma forma, sem gerar nenhuma conexão para mim, sem gerar nenhum conhecimento. E a gente sabe que as relações elas estão conectadas ao quanto que a gente também se desenvolve. Por que uma troca? Porque se eu também estiver sentado numa mesa que, por mais que seja estratégica para mim, eu não contribuir com aquela mesa, eu não vou ser interessante para muitos que estão ali. É a mesma forma que nós estamos procurando, é a mesma visibilidade que nós estamos tentando enxergar. Será que eu estou sentado no lugar certo? Mas a gente precisa se perguntar, será que na mesa que eu estou sentado, as pessoas me veem como conexões estratégicas? Mas eu não tenho nada a oferecer. O que eu tenho oferecido? Quanto que eu tenho me desenvolvido para também ser estratégico e interessante nas mesas que eu estou sentando? Porque eu falo que dentro do BNI a gente aprende muitas coisas, né, Marcele? E uma das coisas que me chama muita atenção é que a rentabilidade ela é uma consequência da visibilidade com a credibilidade que você gera. Você só vai estar visível se você estiver nos lugares certos. Mas você só vai ser referenciado se você passar credibilidade, se você passar que realmente você pode contribuir, que você tem expertise naquilo que você faz, que você realmente domina, que você tem autoridade para falar daquilo que você está ali sentado. Então, você também precisa preparar para esses momentos. A autorresponsabilidade nesse momento é fundamental. E aí, desse contexto, né, o Rafael está falando, excelente a sua resposta e visualizar até esse sentido é muito bacana, ter essa essência para a gente poder diferenciar. Mas como a gente pode expandir as nossas redes para as pessoas certas? Porque às vezes a gente está muito tomado também, o nosso tempo muito comprometido. Eu escuto muito, eu não sei você, Marcele. Eu não tenho tempo. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga, ela falou, Cíntia, na correria do dia a dia eu não estou tendo tempo de estar em locais estratégicos. E aí, a gente vê muitas pessoas colocando a culpa no tempo, colocando a culpa na timidez, né? Do medo de aparecer, do medo de repente, não estar sendo conveniente. Como que a gente pode expandir essas redes de forma assertiva? Bom, vamos lá. Para começar, assim, ó, a questão do tempo, traz para si, gente. Eu já fui a louca do tempo, que não tinha tempo para nada, que não conseguia fazer nada.
E isso teve muito a ver com uma busca pessoal, entender que não podia ser assim, a vida também não pode ser só isso. E a gente acaba se boicotando muito, porque nessa história de eu não tenho tempo pra, as oportunidades vão indo e a gente vai ficando nesse ciclo da falta de tempo, da falta de dinheiro, da falta de condição. E quando a falta tá lá fora, eu não consigo resolver. Se eu trago para mim, se eu preciso encontrar tempo para me relacionar, porque isso é importante para o meu negócio, tão importante quanto eu vender ou quanto eu coordenar minha equipe, é eu me relacionar. Quando eu entendo isso, o tempo aparece e as coisas, em geral, fluem muito melhores. Mas enquanto a gente está, de alguma forma, justificando no tempo, na falta dele, nos filhos, a gente não consegue resolver. Então, essa é uma dica, assim, traz para você, entende, para começar, entenda que relacionamento e networking é tão importante para o seu negócio quanto você abrir a porta todos os dias. Isso é fundamental, que seja compreendido. E a partir daí entender como é possível você conciliar, né? A gente às vezes tem que fazer algum sacrifício, algum esforço, mas é necessário. E hoje, como ultimamente isso tem sido, né? Cada vez mais as pessoas têm falado sobre network, sobre a importância. Então hoje é fácil você encontrar grupos ou projetos como BNI e vários outros que têm a função de reunir empreendedores, de colocar essas pessoas próximas, de unir essas relações. Então esse é um caminho que é, de repente, o caminho mais fácil, né? O mais prático num primeiro momento, mas existem muitos outros. E quando a gente fala, eu vou intencionalmente para uma feira, para um evento, eu acho que nesses casos, aí sim, faz sentido a gente ser estratégicos, eu tentar entender quem está lá, dentro desse grupo, quem são relações que, para mim, fazem sentido, que eu gostaria de conhecer, e encontrar formas, já mentalmente, de se aproximar. E aí, Cintia, uma coisa que eu acho que faz muito sentido, e vale aí para quem diz, eu não tenho tempo. Cara, assim, quanto mais você enriquece o seu portfólio pessoal, mais você tem a oportunidade de se conectar com essas pessoas. E quando eu falo portfólio pessoal, claro que no seu negócio você tem que entender, mais que obrigação, mas você tem que entender de outras coisas, entende? Então, quando você viaja e conhece culturas, quando você se permite transitar em relações, em bolhas, em universos diferentes, isso tudo traz conteúdo para o seu portfólio. E às vezes é num café nessa feira que uma das suas conexões citou que está voltando de tal lugar e você pode dizer, olha que legal, eu estive lá também, você gostou disso. Em geral, principalmente nessa primeira conexão, você ter um ponto de contato, né, na programação neurolinguística, isso é rapport, mas você ter um ponto de contato com essa conexão, isso é muito relevante. Quando a gente tem um portfólio, quando a gente tem assuntos diferentes, eu não sei falar só de negócio, mas eu sei falar também de vida, enfim, quando você tem um portfólio, isso fica muito mais fácil. E você trouxe aí uma coisa que é realmente muito... As pessoas não conseguem entender. Por exemplo, quando você vai vender, as pessoas querem ir lá, porque vender também é um relacionamento. Você quer ir lá e simplesmente apresentar o seu produto, mas você não criou vínculo com aquele cliente. Ele é apenas alguém que está indo ali comprar o seu produto. Você não criou um relacionamento. E assim acontece também no network. Se você tiver um ponto, né? Isso é fundamental que você trouxe, porque a gente às vezes está tão preso só falar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente quer fazer do nosso negócio. Parece que a gente quer aparecer tanto em relação ao que a gente precisa fazer, que a gente esquece da escuta ativa. A gente esquece de ouvir, a gente esquece de pedir o feedback. E o Guilherme, ele trouxe até isso aqui, que o que mais trouxe para ele de positivo no network foi o modo de comunicação, a forma que ele precisou mudar e transformar a sua comunicação para fazer com que realmente ele tivesse conexões. Porque o network é a conexão sólida. É você manter, não é alguém que você conhece hoje, a pessoa vai embora e ela não se conecta com você depois, ela não tem interesse de manter essa conexão, porque não fez sentido para ela. Não teve esse ponto, não teve essa ligação, não teve essa afinidade. Vocês não conseguiram entender isso juntos. Então, para ela, não foi interessante. E às vezes você se pergunta, por que eu conheço pessoas e essas pessoas não ficam na minha rede? Então, se tornar, pensar nisso. Quando eu estou conectando com alguém, eu sei daquilo que ela gosta. Eu também estou ali de forma genuína. Eu sou empático com aquilo que eu faço. Porque se eu não me preocupar com o outro, sozinho eu não tenho conexão. A conexão, ela precisa pelo menos de duas pessoas. Então, não é só sobre a gente, é sobre o outro. E às vezes a gente fica tão preocupado só com a gente, né? Então, ter essa amplitude, começar a ver isso diferente, é fundamental. E o Mauro ainda traz aqui, Marcelo, ó, celebrar a dificuldade ao invés de lamentar. Porque talvez você vai estar numa rede, você vai estar no espaço, e às vezes você não vai ter um retorno de imediato. E aí você já quer desistir. Né? O que fazer para a gente não desistir frente a essas dificuldades que podem acontecer? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vou me repetir, hein? Coragem e movimento. Na verdade, Cintia, eu acho que é isso que a vida quer da gente, né? Eu acho
minha opinião, algum tempo atrás, depois de ficar insana na resposta, né? O que eu quero da vida? Para onde? Eu resolvi inverter essa pergunta e começar a perguntar para a vida o que ela esperava de mim, né? O que a vida espera de mim? E as respostas chegam de forma, para mim, muito mais lógicas, assim, e diretas. E uma das coisas que eu tenho convicção que a vida espera de mim é que eu tenha coragem e movimento nesse caminho, né? Coragem para não desistir, para não me deixar abater, para não permitir que as dificuldades, as adversidades, que, de novo, estão aí e fazem parte da vida, que elas me desestimulem, me tirem de um caminho que eu sei que é o meu, né? Então, o movimento, só ter coragem não adianta. Ah, eu tenho, mas eu tô parada aqui. Não, o movimento faz parte disso. É um movimento que valida a coragem, né? Porque se eu tô me movimentando, se eu tô seguindo em frente, o medo não me parou. Então, assim, ó, para mim, essa é uma máxima: coragem e movimento. Se isso não te faltar, eu tenho certeza que o sucesso é certo. Eu não conheço histórias de sucesso, sim, em que desistir tenha sido uma escolha. Em compensação, eu também não conheço histórias de fracasso em que desistir não tenha sido uma escolha. Entende? Então, para mim, esse é o ponto entre o sucesso e o fracasso. Não é o que a vida me proporcionou, as oportunidades. Não. É sobre coragem e movimento. Entende? Eu vou guardar isso para mim, tá? Adorei. Coragem e movimento, que é a utopia. E o Mauro, ele traz... Não importa quantas pessoas você conhece, mas o quanto você conhece das pessoas. Mauro, você falou tudo. Às vezes a gente está preocupado com o número de pessoas que fazem parte da nossa rede, mas a qualidade dessa rede, o quanto que eu também contribuo, o quanto que eu sei da minha rede, o quanto que eu me preocupo em ajudar a minha rede é fundamental. Porque quanto mais a gente ajuda, mais a gente cresce, né? E se você ainda não experimentou isso, vale muito a pena você experimentar. Começa a entrar nas suas redes, no network de uma maneira mais genuína. Começa a prestar mais atenção no outro do que querer falar mais sobre você. Começa a entender mais das necessidades de quem está ali na sua rede para ver o quanto que você pode contribuir. Porque quando você contribui, de uma certa forma, você está mostrando o seu potencial. E isso acontece de uma forma natural, sem ser pesado, sem ser forçado. O Mauro ainda traz aqui, o Marcele, uma fala do Guimarães Rosa, que eu também gosto muito. O que a vida quer da gente é coragem. E a gente precisa ter coragem. Só que muitas vezes a gente não sai do lugar que a gente está por medo, por insegurança, por um sabotador. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe que realmente vai ter algumas crenças limitantes, a gente vai se deparar com alguns momentos difíceis. A gente, quando tem esse autoconhecimento, a gente consegue direcionar isso de uma forma mais fácil. A gente consegue entender quais são os pontos que a gente precisa se desenvolver, quais são as habilidades que a gente precisa começar a aprimorar. Então, você estar em movimento o tempo inteiro. Porque quando você está em movimento, você se encoraja. Quando você está em movimento e você está o tempo inteiro absorvendo conhecimento, se desenvolvendo, saindo da sua zona de conforto, mais você se sente segura para fazer algo. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Cíntia falou tudo. É isso. E aí, para a gente assim, fechar com chave de ouro, eu queria que você fizesse assim, um retrato mesmo, um overview de como que o network ele potencializou os seus negócios. Como que você entende que o seu negócio cresceu através de outras pessoas? Porque não foi você sozinho, a gente não consegue chegar sozinho em lugar nenhum. Vai ter sempre um ou outro que vai ser ponte, que vai ser estratégia, que vai ser flecha para a gente chegar no nosso alvo. Então, conta pra gente aí quais foram as pessoas e como você escolheu essas pessoas ou se elas apareceram aleatoriamente. Como que aconteceu? Olha, em geral, assim, ó, eu acho a vida é feita disso, né? Assim, ó, eu gosto de. As pessoas passam, né? A gente às vezes sofre e fala, ai meu Deus, por que aquela pessoa. Mas eu acho que as pessoas faz parte também da vida, né, da grande maravilha que é aí o universo. Mas as pessoas conectam, passam pela nossa vida, em geral, trazem algo, lapidam, né, o nosso diamante. Cada lapidezinha de um diamante, imagina, é alguém, são relações que passaram, nem todo mundo fica para sempre, e tá tudo bem, é normal também. Mas, assim, se eu fosse citar nome, eu certamente vou ser injusta, porque foram tantas pessoas, mas foram tantas pessoas que contribuíram em algum momento nesse caminho, muitas, 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 eu não teria condição de dizer. Na verdade, toda a minha construção, ela se baseou nisso, mesmo que não propositalmente. Mas eu consigo entender claramente, em cada ponto de dificuldade ou de avanço, o quanto que essas pessoas que estiveram por perto, que se conectaram naqueles momentos, foram fundamentais. Mas eu tenho uma história muito legal, que é muito recente, essa eu vou contar. Ano passado eu estive na feira da BF como fornecedora, né? A gente foi com o stand da Multi para venda de franquia.
E aí, nessa feira, o Marcelo Negrão era nosso embaixador, estava com a gente. E aí, numa dessas entrevistas da feira, eu acabei dando uma entrevista para um programa na Band. E um dos investidores desse programa, que era um programa de empreendedorismo, assistiu essa entrevista. E aí gostou do que eu vi, eu tinha contado um pouco da história. E acabou que o produtor desse programa, algum tempo depois, me ligou e falou: olha, eu queria te apresentar, a gente tem um dos investidores do programa que gostou, ele queria saber mais do seu negócio, te convidar para vir para a bancada. E nesse momento eu conheci meu atual sócio dessa operação dos Estados Unidos, Mário Mendes, que já era um cara que empreendia saúde fora do Brasil. E a gente se conheceu, e aí eu pude repetir, falar um pouco, né, do que eu fazia, de planos de internacionalização da marca. E hoje, um dos meus principais negócios é justamente essa operação em que a gente é sócio nos Estados Unidos. Mas quando eu falo que eu tenho 11 operações, eu tenho 11 operações e 13 sócios. Então, e todas essas pessoas foram pessoas que em algum momento se conectaram e a gente foi ali entendendo que existia uma oportunidade de construção e construindo juntos algum projeto, sabe? Então, assim, eu não posso dizer em que fase isso não foi relevante. Toda a minha história, relacionamento, pessoas foram fundamentais para que a gente estivesse aqui hoje falando sobre isso. Muito legal. E aí, quando você traz, assim, eu estava numa feira, eu estava apresentando, eu estava como expositora. Olha para você ver como o ambiente é soberano. Uhum. Escolher aonde você vai estar, entender estrategicamente aonde você está optando em estar. Às vezes é melhor você estar em poucos lugares, mas estar em locais que são estratégicos, do que você querer em tudo. Aí você vai falar, não, eu não tenho tempo, eu não tenho como. Realmente, mas escolha estrategicamente aonde faz sentido para você. O ambiente é soberano. Se você estiver no local certo, você, consequentemente, vai encontrar as pessoas certas. E uma coisa que o Wendel Carvalho fala e que me chama muita atenção, certas. Aves da mesma plumagem voam juntas. E aí, você nunca vai ver uma galinha voando com uma águia. Você nunca vai ver uma andorinha voando, né, estando junto com um pato. Você não vai ver. Sim. Por quê? Porque são espécies diferentes e está tudo bem. Não significa que está errado. Não significa que um é melhor do que o outro. São momentos diferentes. São sequências de vidas diferentes. E é o que a gente precisa entender. Até onde faz sentido para mim estar no mesmo lugar? Será que eu tenho voado? Será que eu tenho estado em locais que fazem sentido para mim, que as pessoas se conectam com o que eu faço, se tem o mesmo propósito de carreira, tem o mesmo propósito de negócios? Então, essa pergunta eu preciso entender e me fazer todos os dias, porque não é a quantidade de lugares que eu estou, mas a qualidade dos locais que eu estou, e se eu estou com as pessoas que realmente estão com o mesmo direcionamento, com o mesmo foco que eu. Né? Eu queria que você deixasse aí, Marcele, uma mensagem para o pessoal de tudo isso, né? O que o network ele pode trazer para a vida de alguém? Deixa o recado final. Só concluindo aí, vou acrescentar um pouquinho no que você está falando, que eu acho que é muito importante, porque eu acho que aí também tem uma pegadinha do ego, sabe, Cíntia? A gente fica muito mais confortável num lugar em que você tem domínio, né? Então, para o ego, é muito mais confortável me sentar em mesas em que eu sou a mais inteligente, em que eu sou a mais bem-sucedida, em que eu sou a de maior destaque. Isso para o ego é um conforto. Então, a gente corre o risco de ficar preso nesse lugar, achando que está ótimo. E, na verdade, isso é uma grande cilada, né? Se você está numa mesa em que você é mais inteligente, em que você é o mais esperto, em que você está na mesa errada. Entende? Qual é o sinal de que eu estou na mesa errada? É esse. Se você não está conseguindo aprender, se ninguém te supera, se ninguém tem nada a acrescentar, definitivamente você está na mesa errada e provavelmente se mantendo aí em função desse conforto, né? Da zona de conforto que o ego adora. Então, eu acho que essa é um ponto de atenção para a gente, né? Porque a gente, quando vê, tá lá achando que tá tudo certo. E, na verdade, tá tudo errado. Com relação a network, gente, assim, network é vida, né, gente? A vida é feita de conexões, a vida é feita de relações, seja nos negócios, seja na família. Quando eu falo que empreendedorismo, empreender para mim é um estilo de vida, assim, eu tô me referindo a isso, sabe? Assim, eu não acho que seja possível a gente falar profundamente de empreendedorismo sem a gente passar por relações, sem a gente passar por espiritualidade, sem a gente passar por vida, entende? Porque isso é empreender. A gente não empreende só nos negócios, né? A gente empreende na família, a gente empreende nas relações, a gente empreende. Então, é isso, assim, para mim, networking, conexões, é vida. Vida é uma das características mais importantes, assim, da vida, não só somente dos negócios. Mas para os negócios em si, é fundamental e pode ser um impulsionador muito maior do que coisas que você está aí esperando que cheguem, que você alcance e que, na verdade, de repente, o relacionamento, uma boa rede, boas conexões podem te linkar. Verdade.
Gente, eu agradeço vocês mais uma vez, né? Por cada pessoa que entrou, por cada pessoa que saiu, pela falha mais uma vez aí da live ter caído. Peço perdão para vocês, mas eu acredito que o que a gente está aqui como propósito de fazer, a gente fez, que é poder contribuir um pouquinho com vocês, para que a gente saia da zona de conforto, para que entendamos o quanto que as nossas relações ela faz sentido para o nosso negócio e o quanto você se colocar à disposição de melhorar as suas redes, as suas conexões, consequentemente, você tem aí a possibilidade de crescer mais. E deixo um recado final para você. Seja interessado, mas não seja interessado, seja interessante, mas não seja interesseiro. Né? Esteja nos ambientes aí de uma forma estratégica, com um pensamento genuíno, com um comportamento diferenciado, contribua, escuta mais e comece a entender se você está no ambiente certo. E aí você, consequentemente, vai identificar se as mesas a quais você está sentando são mesas que realmente são estratégicas para você e para as pessoas que estão ali fazendo parte dessa conexão. Muito obrigada, Marcele. Que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa mulher abençoada, iluminada. A gente consegue ver aí o quanto que você transmite isso no olhar, na sua fala. Quanto que você tem isso genuíno, né? A gente vê pessoas que falam sobre um assunto só que você não consegue visualizar a vivência daquilo ali. E você só de falar, a gente consegue contemplar na sua aparência, no seu rosto, no seu sorriso, no brilho do seu olhar, o quanto que isso faz sentido para a sua vida. E eu fico muito feliz de saber o quanto que o network, o quanto que você teve, né, parcerias interessantes, parcerias estratégicas, mas o quanto que também você foi estratégico para a vida de muitas pessoas. Então, assim, que Deus te retribua, que você continue sendo muito abençoada e que você continue florescendo onde você passar. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão demais por ter aceito esse convite de mais um Café com Paixão. Deixa aí o seu vinho. Imagina, assim, eu que agradeço, foi um papo ótimo, sempre bom poder falar um pouco, né, dessa história, enfim, muito obrigada, eu adorei. E é isso, gente, assim, ó, um recado final, me repetindo mais uma vez, coragem e movimento. É isso que a vida espera da gente. Então, já comece hoje, nessa quarta-feira, a sair da sua zona de conforto, a se movimentar e se encher de coragem. Faça a diferença onde você estiver. E depois você manda, tá? Na descrição da live aí, no comentário, aquilo que fez sentido para você. Qual que foi o maior insight que você teve durante esse bate-papo tão maravilhoso com essa maravilhosa? Mais uma vez, Marcele, muito obrigada. Fica com Deus. E aqui a gente encerra mais um episódio do nosso Café com Paixão. E agora nós retornaremos apenas na segunda semana de janeiro com mais um episódio. E eu deixo nas redes sociais tudo aí direitinho para vocês. Tá bom? Um beijo grande, um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso e que a gente comece aí 2024 com pensamento positivo e com uma rede de conexão muito mais estratégica e fortalecida, que consequentemente vai fazer toda a diferença na nossa carreira e nos nossos negócios. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, gente.